Capítulo 8. Concentração meditativa. Cultivando a diligência como agora mesmo foi descrito, colocarei a minha mente em concentração, pois aqueles cujas mentes são frouxas e errantes são apanhados nas garras das aflições. Na solidão, a mente e o corpo não são perturbados pela distração. Deixam, pois, esta vida mundana e abandonem totalmente a errância mental. Por causa dos entes queridos e do desejo de ganho, deixamos de virar costas às coisas mundanas. Estas são, então, as primeiras coisas a renunciar. Os prudentes devem comportar-se deste modo. A visão penetrante unida à calma mental erradica completamente os estados de aflição. Sabendo isto, procurem primeiro a calma mental, encontrada por pessoas felizes por estarem livres dos laços mundanos. Seres breves, efêmeros, que fortemente se apegam ao que também é transitório, não terão nenhum vislumbre daqueles que amam por muitos milhares das suas vidas futuras. Não os vendo, as suas mentes não terão alegria, e eles não repousarão, pois, em equanimidade. Mas, mesmo se os veem, não estão satisfeitos, e permanece como antes a dor do desejo ardente. Se anseio por outros seres, um véu é lançado sobre a perfeita verdade. Dissipa-se a salutar desilusão, e finalmente chega o ferrão da dor. Os meus pensamentos vão todos para eles, e deste modo a minha vida é despedaçada. A minha família e amigos todos mudam e passam, pelos quais se deita fora o imutável Dharma. Pois se ajo como os seres pueris, é seguro que cairei em maus destinos, porque acompanho então com infantis que me conduzem a um estado tão distante da virtude. Um momento amigos, no próximo inimigos amargos. Mesmo coisas agradáveis suscitam o seu descontentamento. Pessoas vulgares, é duro agradar-lhes. Uma palavra benéfica e eles ressentem-se dela, desviando-me em vez disso do que é bom. E quando fecho os meus ouvidos ao que eles dizem, a sua cólera fá-los cair em estados inferiores. Invejosos dos superiores rivalizam com os iguais. Orgulhosos em relação aos inferiores, impertigam-se quando são louvados. Digamos algo incômodo, fervem de raiva. Que bem, alguma vez se colheu de gente pueril. Mantenham companhia com eles e o que se seguirá? Auto-enaltecimento e desprezo pelos outros. Conversa sobre as boas coisas do samsara, é seguro que venha toda a espécie de vício. Apenas a ruína pode resultar de uma tal ligação entre mim e os outros, pois eles não me trarão benefício e eu, por minha vez, não lhes posso levar nada de bom. Fujam, pois, da companhia de pessoas pueris. Saúdem-nas, quando as encontrarem, com sorrisos, que se mantenham em termos de comum cortesia, sem convidarem a relações pessoais. Como as abelhas que extraem o seu mel das flores, colham apenas o que servirá à prática do Dharma. Tratem todos como novos conhecidos e abstenham-se de uma familiaridade chegada. Oh, sou rico e bem respeitado, muitas pessoas se deleitam comigo. Nutram tal complacência e mais tarde, após a morte, os vossos medos começarão. Na verdade, ó mente insensata e aflita, tu desejas e anseias tudo e todas as coisas, tudo isto junto se erguerá como a própria dor 1000 vezes aumentada. Uma vez que isto é assim, o sábio não tem apegos. Destes desejos insaciáveis vêm o medo e a angústia,
e fixem isto firmemente no vosso entendimento. Tudo o que pode ser desejado irá por natureza desvanecer sem nada. Pois as pessoas podem ter ganho riquezas abundantes, desfrutando reputação e agradável renome. Mas quem pode dizer para onde foram eles agora, com toda a bagagem do seu ouro e fama? Por que ter prazer quando as pessoas me elogiam? Outras existirão que desprezam e criticam. E por que ficar desalentado quando sou censurado, uma vez que existirão outros que pensam bem de mim? Tantas são as tendências e necessidade dos seres que mesmo o Buda não pôde agradar a todos. Porque falar de um patife tal como eu? Abandonarei tais preocupações com as coisas mundanas. As pessoas desprezam o pobre que não tem riqueza. E também criticam o rico que a tem. Que prazer pode provir de manter companhia com pessoas como estas, tão difíceis de agradar? Os seres pueris não se deleitam com a bondade, a não ser que os seus próprios desejos sejam satisfeitos. Uma pessoa pueril não é assim um verdadeiro amigo. Isto declararam os Tathagatas. Nas florestas frequentadas por veados e aves, entre as árvores onde não ressoa a dissensão, é lá que manterei uma companhia agradável, quando poderei afastar-me para estabelecer aí a minha residência. Quando partirei eu para fazer a minha casa, numa caverna ou num santuário vazio ou debaixo de uma copa d'árvore, com um livre e desagrilhoado coração no meu peito, que nunca se volta para lançar um olhar para trás. Quando poderei eu residir num lugar tal, um lugar não reivindicado e sem dono, que seja vasto e ilimitado, um lugar onde possa permanecer em liberdade, sem apego? Quando poderei eu ser livre do medo, sem necessidade de me esconder de ninguém, apenas com uma tigela de mendigar e poucos pertences, vestido de roupas por ninguém cobiçadas? E indo para o cemitério, quando compararei eu o meu corpo com os ossos ali secos, de todo igual, tão cedo a converter-se em nada? Esta minha forma, esta mesma carne, emitirá em breve um tal fedor que nem os chacais se aproximarão. E isso é tudo em que na verdade se tornará. Este corpo, agora tão são e inteiro, esta carne e osso que a vida uniu, separar-se-á, desintegrar-se-á, e com mais se afastará o amigo do amigo. Sós nascemos, sós vimos ao mundo, e quando morremos sós partimos. Ninguém partilha a nossa sorte e nenhum o nosso sofrimento. Que necessidade tenho eu de amigos que me estorvem? Tal como aqueles que viajam pelo caminho, que se detêm e abrigam ao longo da estrada, os seres, nas sendas da existência, agarram-se à pousada do seu nascimento, até que chegue o momento em que 4 homens me levem, no meio da dor das gentes mundanas. Até lá partirei e irei para a floresta. Ali, sem proteção nem inveja, permanecerei só, na solidão, considerado desde o início como já morto. Deste modo, quando morrer, não serei uma fonte de dor para ninguém. Então não haverá ninguém ali presente com lágrimas e lamentos para assim me perturbar. E ninguém estará ali distraindo-me de pensar no Buda e na prática. Por isso, nestas belas florestas cintilantes, numa alegria perturbada por poucas preocupações, onde cessará a vagabundagem mental, permanecerei numa solidão bem-aventurada. Abandonando todas as outras aspirações, focando-me só num único intento, esforçar-me-ei por acalmar a minha mente e, acalmando-a, sujeitá-la. Neste e nos mundos por vir,
O desejo é o pai de toda a aflição. Neste mundo, morte, amarras e feridas, e no próximo, os infernos e outras dores. Envias os teus intermediários, tanto rapazes como raparigas, com muitos convites para o prémio, não evitando na busca nenhum pecado, nenhum ato que traga um mau renome, nem ações de assustador risco, nem perca e ruína de posses, tudo pelo prazer e pela perfeita beatude, esse maximamente penetrante beijo, do que na verdade nada é senão uma pilha de ossos, desprovida de identidade, sem autonomia. É isto o objeto único do desejo e da luxúria? Transcende sem demora todo o sofrimento e dor. Porque dores passaste para dela apenas erguer o rosto, o seu rosto que modestamente se baixava, o qual, contemplado ou não antes, estava sempre com um véu encoberto. Esse rosto, pelo qual tanto te consumiste, bem, aqui está ele, agora desnudamente exposto. Os corvos puseram-no a descoberto para que vejas. O que é isto? Foges tão depressa. Isso que outrora ciosamente protegeste, escudado dos olhos de outros homens, porque, avaro que és, não o proteges, agora que é alimento das aves do cemitério? Olha, esta massa de carne humana é agora o mantimento de animais carniceiros. Adornarás tu com grinaldas, sândalo e joias o alimento e provisão de outros? Olha de novo esta pilha de ossos, inertes e mortos. Porquê? De que estás tu tão assustado? Porque não o temeste quando ele andava por aí, tal um cadáver erguido, impelido por alguma estranha força? Amaste-o outrora, quando vestido e adornado. Bem, agora está nu. Por que não o queres? Ah, dizes, a tua carência já não existe, mas porque o abraçaste todo revestido e ataviado. Do alimento, uma única fonte, vêem igualmente a imundície do corpo e o néctar da boca. Porque estás tão deleitado pela saliva e todavia repugnado pelo excremento? Não te deleitando em almofadas feitas de algodão macio ao toque, pretendes que a forma humana não emite mau cheiro. Ludibriado pela luxúria, não reconheces a sua imundície. Lúbrico, entontecido pelo desejo, por não poderes copular com ele, irado, encontras defeitos no algodão, por mais macio que ele seja para tocar. E se não tens amor à porcaria, como podes acarinhar ao teu colo uma gaiola de ossos bem amarrada com tendões e rebocada com a lama da carne? Na verdade, tu próprio estás cheio de imundície, chafurdas nela constantemente. É de facto apenas imundície que desejas e suspiras assim por outros sacos dela. Mas é a pele e a carne que adoro tocar e contemplar. Por que não desejas então carne apenas, inanimada e no seu estado natural? A mente que porventura desejas, não a podes segurar ou olhar. Seja o que for que possas segurar ou ver, não é a mente. Porque copular com algo que não é ela. Não compreender a natureza impura da carne de outro não é talvez tão singular, mas não ver a natureza imunda de si mesmo é na verdade muito estranho. Porque é que a mente, absorta em imundície, negligencia a fresca e jovem flor de lótus, aberta na luz do sol de um céu sem nuvens, para se alegrar antes num saco de porcaria? E uma vez que és avesso a tocar um lugar ou objeto sujo com excremento, porque desejas tocar o corpo
de onde tal excremento veio. E se não anseias por impureza, porque irás abraçar e beijar agora o que vem de um tal lugar imundo, igualmente gerado de uma semente impura? Os minúsculos vermes fétidos que vêm da imundície, não tens afeição por eles. Todavia anseias por uma forma humana surgida da imundície e repleta dela. Em relação à tua própria impureza, não sentes nojo, mas ansioso e sedento de imundície, suspiras por outros sacos dela. Substâncias agradáveis como cânfora, arroz e frescas ervas verdes, põe-as na boca e cóspia-as, a própria terra fica assim suja. Se ainda tens dúvidas sobre tal imundície, embora esteja muito bem clara à vista de todos, vai para os cemitérios. Observa os corpos fétidos e ali abandonados. Quando as suas peles são retiradas, sentes grande horror e revolução. Agora que compreendeste, como podes ter ainda alegria em tal coisa? O odor que agora perfuma a pele é sândalo, nada mais. Todavia, como é que a fragrância de uma coisa faz com que anseies por algo de outro? Não é melhor não ter apetite sensual por algo que por natureza cheira mal? Os mundanos anseiam fora de propósito, porque untam a carne com odores agradáveis. Pois se este odor é sândalo, como pode ser ele o perfume do corpo? Como é que a fragrância de uma coisa te induz a ansiar por algo mais? Com cabelo esgroviado, longas unhas demasiado crescidas, dentes sujos transandando com o fedor do lodo. Este corpo nu, tal como está, descuidado, é na verdade um horror para a vista. Porque chegar a tal excesso para limpar e polir o que não é senão uma arma que nos vai ferir? Os cuidados que por ignorância as pessoas esbanjam em si mesmas convulsionam de loucura o universo. Quando viste as pilhas de ossos humanos, sentiste revolução no cemitério. E deleitar-te-ás em cidades de mortos, frequentadas por tais esqueletos que vivem e se movem? O que é mais, a posse da imundície de outro não se adquire livre de custos. Tudo tem um preço. Esgotamento nesta vida e na próxima, o sofrimento do inferno. Os jovens rapazes são incapazes de acumular riquezas, que podem eles desfrutar quando forem plenamente crescidos. Toda a vida é gasta a ganhar fortuna, mas quando são velhos, são-no demasiado para satisfazer o seu apetite sensual. Uns, desgraçados pelo seu grande desejo, mas esgotados pelo trabalho ao longo do dia, vão para casa quebrados de fadiga para dormirem o sono de um cadáver. Uns, exaustos pelas suas viagens longe do lar, têm de padecer a separação das suas mulheres e crianças que amam e anseiam por ver, não as encontram durante anos a fio. Uns, ambiciosos de prosperidade, não sabendo como a obter, vendem-se a si próprios. A felicidade esquiva-se à sua posse e, sem sentido, vivem e trabalham para os seus senhores. Uns vendem-se a si mesmos, não mais livres na servidão, escravos de outros. E indigentes, as suas mulheres dão à luz na floresta, com árvores apenas por abrigo. Tolos, iludidos pelo desejo ardente de um meio de vida, decidem que irão fazer a sua fortuna nas guerras, embora receosos pelas suas vidas, e procurando ganho, é a escravidão que obtêm. Alguns
como resultado do desejo insaciável, têm os corpos retalhados e empalados em estacas pontiagudas. Uns são golpeados, atravessados pela lança, enquanto alguns são mortos pelo fogo. A dor de ganhar, conservar e perder tudo. Vejam as infindáveis aflições que nos são causadas pela propriedade. Para os distraídos pelo amor da riqueza, não há oportunidade de escapar das dores da existência. Eles, na verdade, possuídos por muitas necessidades, padecerão muitas perturbações, tudo por muito pouco. São como o boi que puxa a carroça e apanha bocados de erva ao longo do caminho. Por causa de uma coisa tão insignificante, que não é rara, que até os animais podem encontrar, atormentados pelo seu karma, eles destroem esta preciosa vida humana, tão difícil de encontrar. Tudo o que desejamos é certo vir a perecer, a razão do qual caímos numa dor infernal, pelo que redunda em muito pouco, sofremos uma fadiga constante e extenuante. Apenas com 1/1000º de tal vexame, a própria iluminação podia ser alcançada. Aqueles que anseiam estão de longe mais atormentados que os empenhados na via, e todavia não é a budeidade que atingem. Reflitam sobre as dores do inferno e dos outros estados penosos. Armas, fogos e venenos, abismos escancarados, inimigos hostis, nenhum está ao nível dos nossos desejos insaciáveis. Deste modo, revoltados pela nossa concupiscência e carência, regozijemo-nos agora na solidão, em lugares vazios de todos os conflitos e emoções negativas, a paz e silêncio da floresta. Felizes aqueles, absortos no bem dos outros, que vagueiam em lugares aprazíveis, formados de pedra maciça, refrescados pelos raios de sândalo da lua, apaziguados pelas brandas brisas florestais. Em grutas, debaixo das árvores, em casas abandonadas, possamos nós demorar-nos tanto tempo quanto desejarmos, abandonando a dor de guardar as nossas posses. Vivamos em liberdade, desprendidos de cuidados. Ter tal liberdade, não arruinada pelo desejo ardente, solta de toda a cadeia e laço. Uma vida de tal contentamento e prazer, mesmo o Indra seria impelido a encontrá-la. Refletindo deste modo sobre a excelência da solidão, pacifiquem completamente toda a discursividade e cultivem o Bodhicitta. Esforcem-se primeiro por meditar na identidade de vocês próprios e dos outros. Na alegria e na tristeza todos são iguais. Protejam assim todos, como a vocês mesmos. A mão e os outros membros são muitos e distintos, mas todos são um. O corpo a ser conservado e protegido. Do mesmo modo, os diferentes seres nas suas alegrias e tristezas são, como eu, todos um no desejo de felicidade. Esta minha dor não aflige nem causa desconforto ao corpo de outro, e todavia ela é para mim dura de suportar, porque me apego e a tomo por minha própria. As dores de outro ser não sinto, e todavia, porque as tomo para mim próprio, o seu sofrimento é meu e por isso duro de suportar. Dissiparei, pois, a dor de outros, pois é simplesmente dor, tal como a minha própria, e aos outros ajudarei e beneficiarei, pois são seres vivos, como o meu corpo. Uma vez que tanto eu como os outros seres
Em desejar a felicidade somos iguais e semelhantes. Que diferença existe para nos distinguir, para que me esforce por ter apenas a minha felicidade? Uma vez que tanto eu como os outros seres, em fugir do sofrimento, somos iguais e semelhantes, que diferença existe para nos distinguir, para que me salve a mim mesmo e não os outros? Uma vez que a dor dos outros não me causa dano, eu não me escudo dela, porque resguardar-me então da minha futura dor, quando não cause dano a isto, o meu presente eu. Pensar que terei de a suportar é de facto uma ideia falsa, pois aquilo que morre é uma coisa, o que nasce é algo de outro. É pelos próprios sofredores, dirás, para os proteger a eles mesmos de males que vêm. A dor sentida no meu pé não é da minha mão, porque então de facto deve uma proteger o outro. Certo, é inadmissível, dirás. Acontece simplesmente pela força do apego ao ego. Mas o que é inadmissível para os outros e para mim mesmo deve ser completamente posto de lado. E assim, chamados fluxos contínuos de consciência agregados, como grinaldas e exércitos, são irreais. Não há, pois, ninguém para experimentar a dor, pois quem está aí para ser o seu proprietário. O sofrimento não tem possuidor. Nenhumas distinções podem, pois, ser nele feitas. Uma vez que a dor, é para ser dissipada. Que utilidade há em traçar fronteiras? Mas por que dissipar as dores de todos? Não podes argumentar deste modo. Se a minha dor é removida, então também o deve ser a dos outros. Se a sua o não é, então também o não deve ser a minha. A compaixão faz-nos sentir uma tal dor, dizes, porque devemos esforçar-nos então por gerá-la. Mas pensando nos sofrimentos dos seres, como podes tu considerar grande o pungir da tua compaixão? E se mediante uma única dor como esta, uma multidão de penas pode ser curada, uma dor tal que todas as pessoas amorosas se esforçam por fomentar em si mesmos e nos outros. Deste modo, supus Pachandra, sabendo que o rei lhe causaria dano, nada fez para escapar da tribulação, a fim de terminarem as dores de muitos. Aqueles cujas mentes estão adestradas deste modo, cuja alegria é apaziguar o mal dos outros, aventurar-se-ão no inferno da dor implacável como os cisnes se precipitam para um lago de lotos. A imensidão de alegria semelhante a um oceano que surge quando todos os seres forem libertos. Não será isto suficiente? Não satisfará isto? Desejar a minha própria liberdade, o que é isso para mim? O labor de beneficiar os seres não me fará então orgulhoso e autoadmirador? A felicidade dos outros é ela própria a minha satisfação. Não espero outra recompensa. Por conseguinte, tal como me defendo a mim próprio, mesmo de um ligeiro rebaixamento, exatamente do mesmo modo, a respeito dos outros, terei um espírito protetor e compassivo. A gota de esperma e de sangue pertenceu a outros. Contudo, mediante um hábito forte, vim a ter a seu respeito um sentimento de eu, se bem que em si mesma seja destituída de identidade. E assim,
por que não identificar o corpo de outro, chamando-o meu eu, e vice-versa? Porque será difícil pensar neste meu corpo como de outro. Percebendo agora os defeitos possuídos pelo eu e o oceano de boas qualidades que estão no outro, porei de lado todo o amor de si e ganharei o hábito de perfilhar os outros seres. Tal como as mãos e outras partes são consideradas os membros de um corpo, não podemos do mesmo modo considerar os outros como as partes e os membros de um todo vivo? Tal como, em conexão com esta forma, destituída de si, o meu sentimento de eu surgiu através de um forte hábito, porque não nasceria o pensamento de eu mediante o hábito relacionado com outro ser? Deste modo, quando trabalho pelo bem dos outros, não haverá sentimento de autocongratulação jactanciosa. É apenas como quando me alimento a mim mesmo. Não espero ser recompensado. Por conseguinte, tal como me defendo a mim próprio, mesmo de um ligeiro rebaixamento, do mesmo modo para com os seres me acostumarei agora a ter um espírito protetor e compassivo. É por isto que o Senhor Avalokita, por grande compaixão, abençoou o seu nome, a fim de aqueles apanhados no meio de multidões pudessem ser libertados e livres de todo o medo. E assim, as provações não nos deviam fazer desistir, pois mediante a influência do costume e do hábito, as pessoas chegam mesmo a afligir-se com aqueles cujos próprios nomes matam o terror nos seus corações. Aqueles que desejam rapidamente ser um refúgio para si mesmos e os outros devem fazer a troca de eu e outro e abraçar assim um mistério sagrado. Por causa do nosso apego aos nossos corpos, mesmo pequenas coisas nos inquietam. Este corpo, então, esta fonte de tanto terror, quem não o detestará como o pior dos inimigos? Desejando aliviar os males dos nossos corpos, as nossas bocas famintas, a secura das nossas gargantas, roubamos a vida de peixes, aves e veados e ficamos à espera ao longo do caminho. E por causa do lucro e da posição, há alguns que matam mesmo os seus pais ou roubam o que foi oferecido à tripla joia, devido ao qual herdarão no inferno da dor implacável. Onde estão então os sábios e prudentes que acarinham, resguardam e servem o corpo? Quem o não veria como seu inimigo e como seu inimigo o não olharia com desprezo? Se dou isto, o que ficará para mim? Pensar em si mesmo, a via dos espíritos malignos. Se guardo isto, o que ficará para dar? Interesse pelos outros é a via do céu. Se para me servir a mim mesmo prejudico o outro, sofrerei mais tarde nos reinos do inferno. Mas se pelo bem dos outros me prejudico a mim mesmo, então toda a excelência será a minha herança. De querer o que é melhor para mim, resultam estupidez, inferioridade e reinos inferiores. Que isto se mude e aplique aos outros, virão honras e os reinos da beatude. Escravizando os outros, forçando-os a servir-me, virei a conhecer o estado de servidão. Mas trabalho pelo bem dos outros, domínio e liderança verão a mim. Toda a alegria que o mundo contém veio por desejar felicidade para os outros. Toda a aflição que o mundo contém veio por querer o prazer para si mesmo. Há necessidade
de longa explicação. Os seres pueris cuidam de si mesmos. Os Budas trabalham pelo bem dos outros. Vejam a diferença que os divide. Se eu não troco a minha felicidade pela dor dos outros, a iluminação nunca será atingida. E, mesmo no samsara, a alegria fugir-me-á, deixando fora de cálculo as vidas futuras. Mesmo as necessidades desta vida não serão satisfeitas. Os empregados não fazem o seu trabalho e os patrões não pagam os salários merecidos, lançando para longe alegrias abundantes que podem ser ganhas nesta vida ou em vidas futuras, devido a causar dano a outros seres. Por ignorância, causo a mim mesmo uma dor intolerável. Todo o mal de que este mundo está repleto, todo o medo e sofrimento que aí estão, foram causados pelo apego ao eu. Que tenho eu a ver com este grande demónio? Se não se abandona totalmente este eu, também não se pode evitar a aflição. Se não se mantêm longe do fogo, as pessoas não podem escapar a ser queimadas. Para me libertar de mim mesmo do mal e aos outros dos seus sofrimentos, que me entregue aos outros, amando-os como me amo agora a mim próprio. Pois estou agora sob o domínio dos outros. Disto deve estar certa, ó minha mente. E agora não mais terás um pensamento que não deseje o benefício dos seres. A minha vista e os outros sentidos, propriedade agora de outros, seria impróprio usá-los para mim mesmo. E é igualmente interdito usar as minhas faculdades contra os seus proprietários. Deste modo, os seres serão a minha principal preocupação. E tudo o que vejo o meu corpo possuir será apreendido e oferecido para o uso e o serviço de todos os outros seres. Toma os outros, inferiores, superiores, iguais, como tu próprio. Identifica-te a ti mesmo como outro. Então, sem outro pensamento, afunda-te em inveja, orgulho e rivalidade. Ele é o centro da atenção. Eu nada sou. E ao contrário dele, sou pobre, sem posses. Todos o veneram, desprezando-me. Tudo corre bem para ele. Para mim, há apenas amargura. Tudo o que tenho é suor e escravidão, enquanto ele ali está, sentado à sua vontade. Ele é eminente, respeitado no mundo, enquanto eu sou um pobre diabo, um conhecido ninguém. O quê? Um ninguém sem distinção? Não é verdade? Tenho algumas boas qualidades. Comparado com alguns, ele é inferior. Comparado com alguns, eu sobressaio. A minha disciplina, a minha compreensão declinaram. Estou simplesmente desamparado, governado pelas minhas emoções negativas. Tanto quanto é capaz, ele devia curar-me. Serei submisso mesmo às suas punições. O facto é que ele não faz nada disso. Com que direito então me menospreza? De que utilidade então são para mim as suas qualidades, essas qualidades que tanto possui? Indiferente ao estado dos seres vivos que trilham as beiras dos maus destinos, ele faz uma demonstração exterior de virtudes e quer até rivalizar com sábios. Que eu possa sobressair, deixando para trás a ele, considerado como meu par e igual. Em disputas, assegurarei certamente a minha fama e fortuna, o meu renome público.
Por todos os meios proclamarei os meus dons a todo o mundo, garantindo que as suas qualidades permaneçam desconhecidas, ignoradas por todos. Ocultarei e dissimularei os meus defeitos, pois eu, não ele, serei o objeto de devoção. Eu, não ele, ganharei posses e renome. Eu serei o centro da atenção. Terei uma tal satisfação nas suas más ações e degradação, torná-lo-ei desprezível, alvo de riso e de injúrias de todos. As pessoas dizem que esta deplorável não-entidade tenta competir comigo. Mas como pode ele estar ao mesmo nível que eu, em saber, beleza, riqueza ou estirpe? Ouvi-los apenas falar da minha excelência, a minha reputação nos lábios de todos, o frémito disso faz-me arrepios pela espinha abaixo, um prazer em que me comprazo e deleito. Mesmo se ele tem algo, é para mim que trabalha. Ele pode manter o suficiente apenas para sobreviver, mas com a minha força roubarei o resto. Eu consumirei a sua felicidade. Sempre lhe farei mal e o ferirei. É ele que no Samsara me fez centenas de males. Gastaste eras incontáveis, ó minha mente, desejando atingir os teus objetivos. E que grande exaustão foi, enquanto a tua recompensa foi apenas tormento. E por isso agora, com a maior certeza, dedica-te completamente ao bem dos outros. O Buda não mentiu no que disse. Verás os benefícios que daí vêm. Se de facto houvesses, em épocas anteriores, abraçado e empreendido este trabalho, não poderias carecer ainda da perfeita beatude da budeidade. Deste modo, tal como identificas uma gota do sangue e esperma de outros e te apegas a ela como se fosses tu próprio, toma agora os seres sensíveis, os outros, como o teu eu. Agora pelos outros deves espiar tudo o que o teu corpo parece ter. Rouba-o, tira-o todo e usa-o para o benefício dos outros. Eu, na verdade, sou feliz, os outros tristes. Sou elevado e poderoso, os outros inferiores. Sou ajudado enquanto outros são abandonados. Porque não me invejo a mim mesmo? Felicidade, satisfação, deixo estas de lado. A dor dos outros, isto abraçarei. Inquirindo repetidamente de mim mesmo, investigarei assim os meus defeitos. Quando outros estão em falta, tomarei e voltarei a censura sobre mim próprio, e todas as minhas faltas, embora ligeiras, declararei e tornarei conhecidas a muitos. Magnificarei a fama dos outros, para que possa assim ofuscar a minha própria. Entre eles serei como alguém que serve meu humilde labor para seu benefício. Este ego é por natureza cheio de defeitos. Não devo louvar os seus dons acidentais. Quaisquer qualidades que ele tenha, conseguirei assim que permaneçam desconhecidas de todos. Todo o mal, em resumo, que esse ego faz, para sua vantagem e à custa dos outros, possa todo ele recair sobre mim, para seu próprio dano, para benefício dos outros. Não o deixemos pavonear-se por aí, tão arrogante, tão despótico, mas como uma noiva recém-casada que tenha pudor e cor, tímido e recatado. Faz isto, sê deste modo, jamais faças estas coisas. É assim que o trarás forçosamente sob controle. E, se ele ultrapassa a marca, bem, então
aplica o chicote. E assim aumente, se ainda recusares, embora tenhas sido tão longamente advertida, uma vez que todo o mal tem as raízes em ti, estás agora de facto madura para a punição. O tempo em que me podias causar dano é passado e não mais está aqui. Agora vejo-te. Para onde escaparás? Derrubar-te-ei e a toda a tua altiva insolência, que todo o pensamento de trabalhares para ti mesma seja totalmente rejeitado e afastado. Agora que foste vendida aos outros, para a tua lamúria está de serviço. Pois se, estando desatento, não te entrego aos outros, tu entregar-me-ás, é certo, aos guardas e porteiros do inferno. Pois é assim que tantas vezes me traíste e quão longo sofri. Agora a minha memória está cheia de rancor. Esmagarei os teus esquemas egoístas. E é assim que, se desejo contentamento, nunca devo procurar agradar a mim mesmo. E do mesmo modo, se me desejo proteger, dos outros devo ser sempre o protetor. Até ao ponto em que esta forma humana é amimada e preservada de dano, exatamente até esse grau, ela se reduz a um estado fraco e irritável. Para aqueles que mergulham num tal desfiladeiro, a terra e tudo que contém são impotentes para o satisfazer, pois quem lhes pode dar tudo o que anseiam? O seu desejo insaciável e desesperado traz-lhes tormento e planos perversos invadem as suas mentes, ao passo que aqueles com corações livres, sem entraves, jamais conhecerão um fim da excelência. Não darei, pois, espaço nem oportunidade ao aumento das carências do meu corpo. E acerca das posses, são melhores aquelas coisas que não cativam pelo seu caráter atraente. Pó e cinzas são o estado final do corpo. Este corpo que, inerte, é movido por outras forças. Esta forma tão assustadora e imunda, porque a considero assim, como o meu eu. Vivo ou morto, que diferença faz? Que utilidade tem para mim esta máquina? Que diferença a dividirá de um torrão de terra? Ah, que não me livreu do orgulho! Mediante pródiga atenção a este corpo, uma tal aflição trouxe para mim mesmo tão insensatamente. Que utilidade tem todo o meu desejar, todo o meu odiar, para aquilo que de facto é como um cepo? Quer eu o proteja e mime, quer ele seja devorado por aves de carniça, este corpo não sente prazer nem aversão. Por que então o acarinho tanto? Ressentimento ao ser injuriado ou prazer ao ser estimado, nenhum destes dois o corpo sente. Por que me esgoto eu então? Se digo que faço por ele ser amado por outras pessoas, outros que eu considero assim como amigos, visto que todos apreciam os corpos que têm, porque não gosto eu deles também? Portanto, livre de todo o apego, oferecerei este corpo para o benefício dos seres. E se bem que esteja afligido por tantos defeitos, adotá-lo-ei como o meu instrumento necessário. E assim basta de todos os meus modos pueris. Seguirei os passos dos sábios, recordando o seu conselho sobre a atenção. Evitarei todo o sono e obtusidade mental. Tal como os herdeiros dos Budas, na sua compaixão, suportarei
tudo o que deve ser suportado, pois se não trabalho noite e dia, quando chegarão ao fim as minhas aflições, para banir assim todos os véus que obscurecem, desviarei a minha mente do caminho errado e constantemente sobre o objeto perfeito repousá-la-ei em meditação equitativa.